Turminha, vocês viram que a gente mostrou hoje na reportagem com dicas de presentes para você que deixou para a última hora? E entre as opções dadas pela Kate Garcia, consultora de moda, imagem e etiqueta, estava necessaire. Vocês se lembram disso? E hoje aqui no programa a gente também vai ensinar uma opção de necessaire super legal com várias divisórias. E a gente adora, né? Quanto mais bolsinho, mais a gente gosta. Olha que ideia interessante. Aqui você pode organizar, por exemplo, os itens de maquiagem agora para viajar no fim de ano. Você pode organizar também um kit de emergência de saúde bucal. Então coloca ali uma escova, uma pasta de dente, em um dos bolsinhos você pode colocar o absorvente. As mulheres sempre precisam ter esses itens, né, na bolsa ou na mala. Amei a peça e com todas as divisórias, mais legal e mais fácil da gente organizar na nossa necessaire. É essa a dica que a gente ensina agora. Stella Hoff participa conosco. Tudo bom, Stella? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer revê-la mais uma vez. Obrigada. Tava brincando com a Stella, eu acho o sobrenome dela tão bonito, é forte, né? Hoff. Alemão. Alemão. Stella Hoff. Espero que vocês gostem do passo a passo. Eu já tô amando. E mulher geralmente adora um monte de divisão, né? Bolsa Quanto mais grande, bolsinho, melhor. Eu fiz uma pra minha mãe e ela falou assim, nossa, essa já tá pequena. Daí ela já ficou de olho nesse modelo novo. É engraçado porque, assim, geralmente as nossas bolsas vão aumentando e os tamanhos da nossa necessaire também, E é né? um monte de bolsinha, né? Dentro da bolsa. É um monte necessário, um monte pra cada coisa. Já faz uma já pra tudo. Mas ficou muito legal a ideia. Obrigada. Fácil de montar? Super. Bora ensinar o pessoal de casa, então? Vamos, rapidinho. Também vou querer aprender essa. Por onde começar, então, Stella? Então, vamos lá o material. A gente vai precisar cortar 2 tecidos externos de 25 por 30. A gente vai usar manta resinada R2. A gente vai cortar um pouco maior que aqui essa parte de fora da bolsa, aqui o externo. Então, a gente vai precisar de 2 pedaços de manta. Tá. Se a pessoa usar outra manta para estruturar, ela pode ficar à vontade, pode usar outra manta. 2 pedaços de forro, de 25 por 30 também. Aqui eu separei, eu uso zíper de metro. Então aqui a gente vai precisar de 4 pedaços de zíper de uns 28 centímetros mais ou menos. Cursor de zíper. Se a pessoa usar o zíper normal, sem ser o de metro, ela precisa usar o maior, um zíper maior. Então ela pode usar de 30 centímetros e depois ela tira o cursor para ficar mais fácil de trabalhar. Tá. Que a gente vai precisar de alfinete, a gente vai precisar de uma tirinha de 5 por 25, que é o que a gente vai fazer o acabamento do zíper, de uma bolsinha. A gente vai precisar, para os bolsinhos da frente, que são 3 bolsos ali, a gente vai precisar de 9 centímetros por 25. Então, são 3 pedaços de 9 por 25 e 3 de forro. E o zíper eu já falei e esse aqui eu já falei, né? Pro acabamento. Isso. Então, a gente vai... essas bolsinhas da frente eu fiz sem manta, porque eu fiz com manta e sem manta. Eu achei que o acabamento sem manta ela ficou mais delicado. Melhor, legal. Manta Tá? você põe só na base, Só nessa, na estrutura grandona da Só necessaire. nessa bolsa grande. Ok. Então, a gente vai começar passando esse tecido de 25 por 30 na manta. Como ela vai estar maior, né? Aqui dos lados, a gente vai passar uma costurinha bem rente à borda, ó, bem, dá pra ver aqui, ó, que ela é bem rente. A gente vai fazer isso nos 2 e depois a gente vai cortar o excesso de manta. Aqui, essa aqui do lado a gente já tá prontinha. Aí essa preparação aqui, a gente separa um pouco. Vamos separar esse forro também. Daqui a pouco a gente usa ele. E vamos para os bolsinhos. A gente vai usar um bolsinho, a gente vai usar só uma parte do zíper, só uma metade. Então, a gente vai fazer assim, o dentinho do zíper virado para o tecido, que ele é o direito com direito. Eu falo que a gente vai montar um sanduíche de zíper. E a gente vai pegar o forro e colocar também direito com direito, ó. Okay. E a gente vai alfinetar aqui, ó. Opa, peguei um torto. Então, a gente vai alfinetar um zíper aqui. Certo? E nos outros 2, a gente vai alfinetar 2 partes. Ó, vai fazer o zíper em uma extremidade, igual a gente fez aqui, nesse daqui, e o zíper nessa outra extremidade.
Aí a gente alfineta também, bonitinho. Então, é uma com um zíper só e duas com 2 zíperes. Vamos lá. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui no zíper. Você pode usar o pezinho de zíper para ele te ajudar. Então, você vai passar a costura aqui. E quando tiver com os 2 zíperes, você vai passar a costura também nesse outro lado. Então, vai ter costura aqui e costura aqui. Tá. Nesse aqui só tem um. É só desvirar também da mesma forma. Neste aqui você vai desvirar e vai passar uma costurinha aqui na borda para rebater. Okay. Os outros que tem 2 zíperes, você vai passar uma costurinha só no que vai ficar na parte de cima. Então, se você quiser montar a peça assim depois, e depois você marcar onde você vai rebater, porque um lado a gente vai costurar na peça, então ele vai rebater na peça. Costuro só o de cima. É. Então, aqui, deixa eu ver. Mostra isso, ela já tá mais adiantadinha. Esse passo já tá mais adiantado. Como a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu vou mostrar. Assim, ó. Quando você costurar, né, ele vai estar aqui, um sanduíche no avesso. Então, você desvira e ele vai estar assim. Então, você vem e monta assim. E você coloca o cursor. Para colocar o cursor, eu tenho uma dica assim. O zíper tá aqui. Você corta um pedacinho do zíper. Aqui. Opa, tec. E aí você coloca assim, ó. Vai ouvir um teczinho aqui que ele vai meio que travar o zíper. E aí você enfia ele aqui. Com a mão tremenda é mais difícil, em casa é mais fácil. Aí, ó. Fechou. Esse aqui é o zíper. E aqui dá pra ver certinho, Gê, ó, aquilo que ela comentou, na parte de cima, a costura que ela rebateu. No de baixo tá sem costura, que agora ela vai costurar já direto na peça. Direto na peça, então, isso aqui mesmo. Dá pra gente ver direitinho e observar o que você comentou. Esse aqui também já tá rebatido, esse também e esses não. Então, eu vou colocar aqui o cursor rapidinho. Não tenham medo, colocar cursor no zíper não é um bicho de 7 cabeças. Vou colocar aqui. Em casa, com mais tempo, eu costumo tirar esse de novo e colocar de novo, porque tirar o cursor e colocar de novo, que daí eu vou trabalhar com a peça fechada, com o zíper com a peça fechada. Acho que eu vou fazer um aqui que dá pra ver. Ó. Ó, fechou. Agora entendi. Porque você colocou o cursor, mas correu com ele e tirou. Isso. E assim, prestar atenção, sempre colocar o cursor na mesma direção. Então aqui, ó, da parte redondinha, é por ela que você vai colocar o zíper, sempre. Então você coloca o zíper sempre do mesmo lado, para o zíper não ficar, abrir de cada lado na necessaire. Tem que abrir e fechar para os mesmos lados. Quando, às vezes... Aqui, ó, por exemplo, ele ficou mais difícil de fechar. Às vezes não é você, às vezes é o cursor. E eu acho que é o cursor agora. Vamos trocar para testar. Passo a passo da nossa necessaire para viagem, Stella Hoff, fazendo a montagem. Olha lá, viu? Era o cursor. Aqui, essa outra parte que eu separei, esse de 5 centímetros por 25, a gente vai fazer uma dobrinha, ó, 2 dobrinhas por meio. E a gente vai dobrar de novo. Aí você passa ferro para vincar, ou usa o vincador. E você vai usar a outra parte do zíper e colocar aqui dentro. Ó. Aí você passa uma costurinha. Só uma, aqui rente assim, ó. Deu para ver aí? Deu, certinho. Só essa. Depois, quando a gente prender na necessaire, a gente prende por esse outro lado. Então, tá aqui. A gente vai... Aqui ele já tá aplicadinho, gente, ó. Esse acabamento de tecido que ela fez. Aqui já vai estar costurado, na outra a gente vai ver melhor. Então, aqui a gente vai posicionar mais ou menos uns 2 centímetros aqui da borda de cima, tá? Aqui, ó, é a medida de 25 centímetros, tá, gente? Tá. Então, aqui a gente vai fazer isso. Como aqui já vai estar costurado, a gente vai alfinetar, já vai estar tudo fechado esse zíper, a gente vai passar outra costura aqui, ó.
Que agora você vai prendendo, né? Esses Isso, bolsos a gente vai prender na essa base. parte aqui. E agora a gente vai prender, vai costurar essa parte aqui, deixa eu ver, dá pra ver? Dá. Dá, a gente vai costurar essa parte aqui de baixo Ok. para fechar esse bolso e a gente vai fechar essa outra parte aqui para fechar esse outro bolso. Perfeito. Vou aproveitar só essa pausa, gente. Vou para o intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta para finalizar. Dica de necessaire, dá tempo de você fazer ainda hoje para presentear ou mesmo para organizar as suas coisas para sua viagem de férias. Até já.